Bem, hoje eu não estava até comentando com a Thalita, boa noite. Acredito que hoje não deve entrar todo mundo, né? Porque a última aula já fizeram prova, alguns já estão aí aprovados. E o que eu estava combinando aqui é que eu vou repassar a avaliação, né? Tem algumas pessoas que ficaram para fazer a avaliação substitutiva, estão de exame aí, então eu vou repassar, né, os itens que estão ali no caderno, estou abrindo a própria avaliação e vou repassar ali para a gente olhar as alternativas corretas, para que o pessoal que esteja aí, até para quem, né, fez a prova, teve alguma dúvida em alguma alternativa, ou se quem vai estar fazendo a prova, né, vai ficar gravado aí a correção, para de repente esclarecer um pouco mais aí do assunto, para de repente ter uma nota boa, tá? Então a ideia é fazer essa correção e depois eu quero falar um pouquinho de carreira profissional, acredito que dê tempo para a gente finalizar aí nossos encontros, tá? Então vamos lá, né? Essa avaliação teve 10 questões, eu vou estar passando por elas aqui. Opa, e o primeiro exercício, eu só acho que eu não vou conseguir ampliar muito, tá? Mas acho que dá para a gente ir acompanhando, qualquer coisa vocês me falam. E eu vou ler a questão, né? Então, o primeiro exercício que consta aqui para mim, ele aparece, né, que a Maria foi nomeada gerente de RH e precisa desenvolver urgentemente o manual de cargos e salários. Uma pesquisa feita por telefone junto a outras empresas do mesmo ramo mostrou que a empresa onde a Maria trabalha tem cargos cujos salários estão muito distorcidos em relação ao valor pago no mercado. Deixa eu só voltar aí, que eu acho que tem gente que está querendo entrar. Ok. Deixa eu voltar lá de novo. E aí a Maria teve ali uma análise mais acurada, mostrou que o problema estava na descrição dos cargos. Ela estava comparando cargos da sua empresa com cargos que tinham o mesmo nome em outras empresas, mas tinham atribuições muito diferentes. Isso explicava o recorrente problema que ela enfrentava nas negociações trabalhistas. O sindicato sempre reclamava que a sua empresa pagava menos do que outras. E aí, diante disso, né, vamos analisar a alternativa correta sobre esse assunto. Então, primeiro, né, cargos e salários, a descrição é aquele formulário que a gente coloca ali o que cada pessoa faz, que são as funções da pessoa. E aí, quando eu falo em pesquisa salarial, que é o caso que ela estava comparando com outra empresa, tem que ver o que realmente, né, um cargo de assistente da minha empresa pode ser diferente do cargo assistente de uma empresa maior ou de uma empresa menor. Então, a gente tem que verificar as funções, né, e compará-las. Então, o que ela deveria fazer, né, para esse processo realmente de análise de cargo? Ela tem que examinar a estrutura organizacional, ela tem que definir essa estrutura e coletar os dados sobre os cargos e descrever os cargos e preparar as especificações. Então, veja, ela tem que examinar toda a estrutura da empresa, ela tem que definir qual é a estrutura de cargo e coletar os dados sobre os cargos. Quando a gente falou em alguns encontros que a gente teve aqui, o que a gente colocou, né? Eu tenho que entender a empresa, eu tenho que olhar quais são os cargos, o que cada um faz, né? E aí depois sim eu vou ali especificar quais são as exigências daquele cargo. O exercício 2 diz que o capital humano é o principal ativo da empresa. No fim das contas, os colaboradores são os responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso de um negócio. Por isso, um planejamento estratégico de cargos e salários tem uma função fundamental dentro de qualquer empresa. E para montar um planejamento estratégico, é necessário o quê? Né? Aqui, todas as alternativas estão corretas, todo mundo acertou essa questão. E o que tem que ser feito para implementar, né? Comece sabendo o que é plano de cargos e salários, reúna os gestores, defina quais são os planos e carreiras dentro da empresa e vamos estabelecer as faixas salariais. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, todos aí acertaram essa questão, tá? Alguém levantou a mão aí? O Wagner. Pode falar, Wagner. Professora, a senhora está compartilhando alguma tela ou não? Eu estou compartilhando. Ah, tá. Eu vou sair e entrar de novo então, porque não Quer está que aparecendo eu para tento mim. interromper aqui e colocar de novo? Não, acho que deve ser só para mim. Já aconteceu Será? outras As vezes. outras meninas também estão conseguindo ver ou não?
Maria, Thalita? Sim, para mim está normal. Consegue ver? Sim. Eu vou sair e entrar de novo, professor. Acho que é só comigo. Então tá bom, Wagner. Então vai lá que eu te aceito de novo aqui. Obrigado. Imagina. Só esperar um pouquinho, ver se ele já conecta rapidinho. Senão eu vou ter que ir lá para o vídeo voltar e eu já apresento ele aqui também. Que aí ele não perde a outra correção. Se ele demorar um pouquinho, aí eu dou continuidade. Não sei se ele vai reiniciar todo o computador dele, né? Vamos ver. Agora tá ok, tá aparecendo, professor. Obrigado. Viu? Então tá bom. Então vamos lá. Aí a gente deixa eu voltar para lá, né? De novo. Espera aí. Aqui. Então aqui essa foi o segundo, né? Que estava ali na lista. O terceiro exercício, um estudo de caso. A Joana, ela acaba de ser contratada por uma empresa no cargo de assistente administrativa. No primeiro dia de encontro, ela encontra no seu novo departamento uma funcionária chamada Márcia, que ao dar as boas-vindas para ela, disse o seguinte: você tem certeza que quer trabalhar aqui nessa empresa? Em tom bem zombeteiro. O que indica nessa frase o atual estado da Márcia sobre essa empresa? Desmotivação, né? Então, assim, às vezes, isso pode ser até por conta, né, de a pessoa estar desmotivada por conta de salário, por conta de cargo, ninguém olha para ninguém, né? Então, isso pode acontecer nas empresas. Aí, o que a gente quer, o que nós entendemos como remuneração? Ele é um pacote de recompensas que o empregado recebe pelo seu trabalho. Inclui alguns componentes que são básicos. Então, quais são os componentes, né, que compõem aí a remuneração? Benefícios, a remuneração básica e os incentivos salariais. Aqui algumas pessoas colocaram remunerações básicas, mas as remunerações básicas não são somente as remunerações básicas que significa a remuneração. Não é só comissões e premiações que significam a remuneração, né? Então, na verdade, a gente tem a remuneração básica, os nossos benefícios e os nossos incentivos. Os incentivos salariais são os PPRs, os bônus, né? As metas, se a gente, né, comissões de vendas, uma série de coisas que a gente falou nos nossos encontros. Então, a alternativa D. Quando a gente fala de análise de cargos, é uma verificação comparativa de quais exigências que essas tarefas ou atribuições impõem ao ocupante e concentra-se em 4 áreas de requisitos, quase sempre aplicadas a qualquer tipo ou nível de cargo. Não é uma dessas tarefas. Então, veja, lembra que quando a gente falou isso, a gente falou na aula passada, né, antes da prova, que a gente falou que tinha ali os requisitos mentais, que é aquela parte de intelectual da pessoa, é o tanto que ela estudou, as responsabilidades envolvidas, né? Quando a gente fala em condições de trabalho e os requisitos físicos, né? Então, são 4 elementos que faz parte para a gente olhar e avaliar analisar o cargo, fazer a comparação de um cargo ou outro para identificar a questão salarial de um para o outro. O exemplo que eu dei até foi daquela empresa que eu fiz consultoria, de costureiras, que todas eram costureiras, mas tinha a líder das costureiras, tinha a costureira mais pleno, mais sênior, né? E aqui nós não estamos falando de requisitos técnicos, tá? Então, o que não é uma das atribuições são os requisitos técnicos. Então, ele não entra aqui para eu comparar. O que entra para eu comparar, para analisar o cargo e fazer essa verificação comparativa, os requisitos técnicos não entram, tá? O requisito técnico, ele é uma forma de eu procurar o profissional mais perfeito, né, que está mais próximo àquele cargo que eu estou oferecendo na empresa. A promoção horizontal ocorre quando a empresa oferece ao profissional a possibilidade de um aumento salarial, sem que ele mude de nível. A gente também falou na aula passada que quando a gente vai fazer uma promoção para uma pessoa, ele muda de nível. Porque a promoção, eu estou mudando ele de cargo, eu estou mudando ele, fazendo uma alteração de cargo. Quando eu estou falando assim, eu quero dar um aumento salarial para a Andreia, ela vai continuar sendo analista sênior,
mas eu quero dar um mérito para ela, eu quero fazer um enquadramento, porque eu refiz aqui a parte salarial da empresa. Então, realmente aqui é verdadeiro, não preciso mudar o nível hierárquico da pessoa. Ela não precisa ser líder, ela não precisa ser júnior, pleno ou sênior, né? Então, é verdadeiro. A gente tem uma outra questão, que é a administração organizacional de cargos e salários, tem como objetivo administrar a estrutura dos salários com base no mercado, tornando a organização mais competitiva. Verdadeiro, né? Quando a gente fala em cargos e salários dentro de uma organização, né, a gente administrar isso é exatamente a gente estar dentro do mercado, a gente está olhando na pesquisa, né, com os nossos concorrentes, o que está acontecendo no mercado de trabalho, né? E aí eu passo a fazer com que a empresa ela fique mais competitiva. Quantas empresas que a gente olha e fala assim, nossa, meu sonho de consumo, adoraria trabalhar lá, porque paga bem, os benefícios são bons, né? Tem esses incentivos, então isso tudo se torna verdadeiro, né? A gente acaba se tornando a empresa mais competitiva para trazer pessoas, né, para dentro da nossa empresa. E aqui a Maria resolveu fazer uma pesquisa para analisar os cargos de uma empresa. Muitas mudanças haviam acontecido e ela não sabia se os cargos estavam ajustados nos novos processos. O que ela fez? Ela distribuiu questionários para que os funcionários descrevessem o que faziam. Então, assim, é como se fosse a descrição de cargo, onde ele colocaria todas as funções dele no documento, né, no questionário. Os resultados foram desanimadores. As respostas dos empregados de nível operacional quase sempre eram diferentes dos seus supervisores. Então, assim, quando tinha ali alguma coisa, qual era o objetivo do cargo, para que ele fazia as entregas, normalmente o supervisor falava uma coisa e o funcionário falava outra, né? Ao promover uma reunião para entender essa distorção, Maria percebeu que dentre todos os grupos de empregados da empresa, só um deles fazia análise de forma correta, porque ele adotava os procedimentos padrão para descrição, para analisar e especificar aquele cargo. Então, aponte qual é esse grupo. Então, aqui tiveram grupos, né? 5 grupos. E qual é o grupo que estava mais certo, né, de ser dessa forma? Era aquele que adotava um resumo sobre as funções do cargo em conjunto com os funcionários. Ele realizava um processo sistemático e deliberado de coleta de informações e definia as competências exigidas para o cargo. Então, veja, se esse gestor ele fazia de forma correta, né, por que ele fazia correto e os demais não? Então, é exatamente isso. Ó. Ele adotava um resumo sobre as funções do cargo em conjunto com os funcionários. Então, ou seja, eu, como líder da área, eu vou sentar com o meu subordinado e vou conversar com ele. Falar, vem cá, eu estou fazendo aqui uma descrição de cargo, eu tenho que escrever as suas atividades. Então, eu estou colocando aqui que você elabora o relatório X, PTO, eu estou colocando aqui que todos os dias você verificar se tem pendências financeiras, né, dos clientes, que é um analista financeiro, vamos dizer, né, verificar se voltou alguma nota promissória, enfim, você vai colocar todos os itens e você vai sentar com aquele subordinado e perguntar a ele, é isso mesmo que você faz? Né? Então, se eu questionar a um funcionário ou ao líder, a resposta tem que ser igual, tá? Então, por isso que aconteceu isso nessa empresa com esse líder. O João, ele será contemplado com reajuste salarial por mérito, que a sua empresa oferece anualmente a seus colaboradores. Tal procedimento significa que o supervisor fez uma alteração de salário do João de um nível para outro, imediatamente superior, dentro da mesma faixa salarial, com base em metas e objetivo. Vamos traduzir um pouco isso. Quando a gente fala, né, em fazer um reajuste de um mérito, o mérito, lembra quando a gente fala de faixas salariais, tabela salarial, lembrar ali de uma planilha Excel, onde eu tenho ali as colunas e tenho todo o nível referente àquela coluna. Então, quando a gente fala de um aumento salarial, de méritos, eu estou fazendo para ele andar na mesma linha. Então, é dentro da mesma faixa salarial.
E aí ele está recebendo esse mérito porque ele teve metas, ele teve objetivos. E aí sim, por isso que ele fez jus a esses méritos, né? Então ele pode ser um analista pleno, que ele foi muito bem recompensado porque ele entregou todas as metas dele, ok? E uma última questão da prova é que para implantar um projeto de cargos e salários numa empresa, um dos itens a ser avaliado são os cargos existentes na organização. E o que a gente define como cargo? O cargo, ele é um conjunto de tarefas e responsabilidades atribuídas a um empregado. Para a gente não fazer confusão disso, se eu pegar aquele formulário de descrição de cargo, eu tenho que dizer tudo o que essa pessoa faz. Então, ele é um conjunto de tarefas e responsabilidades atribuídas a um empregado. Ok? Essa foi a nossa avaliação. Então, fica aí para quem, de repente, vai estar fazendo a prova, faça, né, de repente, aí uma revisão, né, refaz alguns exercícios, se for o caso, né, olha, dá uma olhadinha disso. Então, acho que é bem isso, né, esse cenário. E olha que legal, a Maria está falando que lembrou do Wagner quando foi responder, aquela vertical ou de metas, Maria? Conta para gente. A do João, o nono, o João será contemplado com reajuste salarial por mérito, que a sua Porque ele empresa comentou oferece. isso, né? Porque ele comentou na aula, eu lembrei, eu falei, já sei, essa é a resposta. Legal. Comentário, Wagner. Foi útil a experiência. Ele já estava prevendo o exercício da prova. Não é? Pois é. Agora sim, né? O que eu gostaria de repassar aqui com vocês, né? Assim, a gente tem um conteúdo quando a gente fala de avaliação de cargos, né? As tabelas, como a gente faz, enfim, a pesquisa salarial, né? Política salarial. E eu queria mostrar aqui para vocês uma tabela que é a que eu utilizo na empresa, tá? Eu só não posso dizer assim nomes e tal, mas acho que dá para exemplificar bastante. Talvez o slide que eu coloquei lá, talvez vocês falem assim, o que ela quer dizer com isso, né? E aí eu vou explicar aqui, tá? Essa aqui é uma tabela salarial, embora a gente fale em Excel, mas isso aqui é um Excel, tá? É que eu coloquei aqui para dar mais ênfase para vocês entenderem. Mas imagina que isso aqui tivesse tudo lá em Excel, linha por linha e colunado, tá? Quando a gente fala assim, olha, aqui eu peguei só os cargos, né, administrativos, então eu peguei de um analista júnior, de um pleno, um sênior, um especialista. Veja que eu tenho 3 colunas aqui, né? Eu tenho essa primeira aqui, onde começa lá com o General Manager, o Head, que são os diretores, e os gerentes, e os coordenadores. Depois eu venho nessa segunda aqui, onde está a carreira 2, que são os especialistas, os analistas sênior, analista pleno e analista júnior. Depois eu vou para uma terceira coluna aqui, onde eu tenho especialista, analista sênior, analista pleno, analista júnior. Essa e essa, elas estão muito parecidas, muito próximas. Porém, elas estão de cores diferentes e estão com números diferentes. Tá vendo que aqui tem um número bem pequenininho, 44, né? Deixa eu colocar assim, para ver se melhora. Tem um numerinho aqui, ó, embaixo de cada cargo tem um numerinho, né? E o que significa isso? São aquelas questões das faixas. Quando a gente fala de tabela salarial, sem ver uma, né, tão elaborada e tal, e eu quero desenvolver aqui, deixa eu ver onde que se está nesse slide ou se está em outro, aqui, ó. E eu tenho esse desenho aqui, que a gente viu aqui, que está no slide, isso é para quando eu tenho algo bem fácil para ser desenvolvido em qualquer empresa. Então, minha primeira vez em elaborar um plano de cargos e salários dentro da empresa, eu estou implantando agora, eu quero ver o que acontece. Eu sou do departamento pessoal, não tem RH, não tem remuneração onde eu trabalho, mas eu quero xeretar. E aí eu vou pegar o salário de todo mundo e vou tentar montar uma planilhinha. E aí você vai tentar montar isso daqui. E aí você vai criar as suas regras, a sua política salarial, e aí você vai lá dizer, né, quem está na classe 1, classe 2, que são esses números aqui. Quando eu chego nessa tabela aqui, essa tabela é de uma empresa de consultoria, o nome dela é Mercer, essa empresa de consultoria, e ela avalia por esses códigos. Isso aqui é um número de IPE que eles chamam, é como se fosse o número da faixa.
Então, se eu tenho uma empresa pequena e eu vou usar um Excel, o número da minha faixa é isso daqui, número 1, número 2, número 3, número 4. E na tabela Mercer, que é esses aqui são mais elaborados, eles colocam números diferenciados. Por quê? Significa que eu tenho 62 cargos na minha empresa. Isso foi para uma consultoria para a empresa onde eu trabalho. Então, eu tenho 62 posições, ou seja, 62 linhas com cargos diferenciados e que eu preciso percorrer de forma horizontal, né, da mesma linha, os valores do salário das pessoas. O que acontece aqui nessas diferenciações? Aqui a gente tem analista sênior e aqui eu também tenho analista sênior. Só que eu tenho a carreira 1 e a carreira 2. Eu posso dizer que esse analista sênior, ele está começando agora na empresa, ou ele acabou de ser promovido. Então, o que eu faço, né? Quando ele entra numa carreira 1, ele é a primeira carreira dele, ele está começando agora nesse cargo, ele está iniciando, ele foi recém-promovido. Então, eu não vou fornecer um valor maior para ele ou igual àquele que já está há alguns anos na carreira. Então, aqui, por exemplo, no Excel, voltando aqui, vamos dizer que eu colocaria aqui no primeiro ano, que é a primeira faixa dele, né? O que a gente chama aqui nessa tabela, a gente chama de 80% da faixa, ou seja, 80%, se um salário de uma pessoa, de um analista sênior é 4.000, 80% de 4.000 é o salário dele. 100% é 4.000, que é o salário de um analista sênior dentro da empresa, e 120% é acima do que eu pago do 100%. Então, eu tenho os meus 80, os 100 e os 120. Né? Então, por isso que acaba intercalando, porque se ele chegar aqui mais ou menos em 120% da faixa, ele já vai estar com uma outra numeração, porque ele já vai estar na carreira 2, ele já tem alguns anos na empresa, ele já tem algum processo aí. Dúvida, gente? Vocês conseguiram entender mais ou menos isso? Isso é uma tabela real, isso existe, é dessa forma que funciona, tá? Essa foi desenvolvida por uma empresa de consultoria para a empresa onde eu trabalho. Deu para vocês entenderem? Mais ou menos assim, comparando com um bem simples que é um Excel, é quase a mesma coisa, né? Só que aí é um pouco mais elaborado, tem alguns códigos, eles batizam com outras coisas, comparações, enfim, mas o processo é praticamente aí o mesmo, né? É aquela Assim, história, desculpa, é aquela história, vendo você falar, parece que é fácil, mas assim, dá mais ou menos para entender como que é, mas vivenciar mesmo só colocando a mão na massa mesmo, né? Isso, Maria. E o mão na massa é você ser extremamente estratégico e você ser totalmente coerente com aquilo que você tem dentro da sua empresa. Não tem uma receita de bolo, tem um mecanismo da coisa, tem o processo, né? Tem a questão justa, salarial, que você está olhando. Hoje tem muitas empresas, e eu sei disso porque eu já prestei consultoria, tem muitas empresas que não se preocupam com o salário das pessoas, né? Ou simplesmente porque é filho, porque é irmão, né? Principalmente isso acontece muito em empresas familiares. Ah, é a minha irmã, então minha irmã vai ganhar tanto porque eu estou precisando, ela precisa reformar a casa dela. Então, se eu contratar ela aqui, sai mais barato do que eu ficar ajudando ela, deixa eu contratar. É mais ou menos assim que funciona a empresa familiar. Não estou dizendo que isso é em todas, né? Mas muitas vezes é isso que acontece. E nas empresas grandes, isso também pode acontecer. Se você não tem ali uma forma de você controlar, de você olhar essas questões salariais, realmente você pode ter problemas, né, futuros até com ações trabalhistas, porque pode ter pessoas fazendo um monte de coisa, né? Isso é normal você contratar, por exemplo, uma pessoa recepcionista, né? E essa recepcionista ela faz de tudo na empresa, né? Então essa recepcionista ela atende ali os clientes, ela atende telefone, ela faz a marca agenda, só que ao mesmo tempo ela vai no banco, ela serve café, ela limpa o escritório, ela também faz a parte de RH, se tem algum candidato para ser entrevistado, ela também faz. Então, veja, ela faz um monte de coisa. Então, é mais fácil você não colocar uma recepcionista, coloca uma assistente ou uma auxiliar administrativa. Abrange mais, né? Então, lembrando ali para a gente conferir o CBO e ver o que abrange bastante. De repente, pode abranger muito mais coisas, e aí a gente consegue, né, ter um cargo ali mais abrangente, tá?
Então, esse que é a estratégia do jogo. É isso que, às vezes, quando a gente fala, parece fácil, mas a estratégia do jogo é essa, né? A gente ter essa leitura, né? Quando a gente fala em plano de carreiras, que é o que eu gostaria de falar um pouco de plano de carreira. Quando a gente tem isso desenhado, quando a gente tem essa estrutura, né? Igual eu falei ali, olhando por ali, se eu sou transparente para os funcionários, eu mais ou menos consigo entender o que eu preciso fazer para estar na carreira 2, na carreira 3. Então, eu consigo, eu como funcionária, entender que se eu me formar, fazer uma faculdade, eu posso estar aqui, se eu aprender mais sobre, né, aquele assunto, trabalhar, fazer mais entregas, eu posso estar aqui, e assim por diante. Então, isso faz parte ali da política, né, salarial, e o plano de carreira é exatamente isso, né? Quando a gente fala em plano de carreira, às vezes a pessoa, o funcionário, acha que é a empresa que tem que proporcionar esse plano de carreira para ele. E, na verdade, o funcionário esquece que ele também precisa correr atrás. Vocês estão aqui na faculdade, né, pensando na carreira de vocês. Se a empresa que vocês estão dará a oportunidade, quando vocês terminarem a faculdade, forem fazer o MBA, elas derem oportunidade, muito ótimo. Muitas não dão, mas vocês estão com conhecimento que vocês podem dar passos maiores. Né? Então, a empresa ela é responsável, sim, de olhar a pessoa que está ali, que tem aquele talento, que ele buscou estudar, ele buscou conhecimento e ele evoluiu. Por ele foi buscar também, né? Então, é bacana ter isso, porque às vezes a pessoa acha que a empresa é responsável por tudo, e não é. Na verdade, existe essas mãos duplas, né? São as duas pessoas, vamos dizer assim, tanto a empresa quanto ao funcionário, né? Quanto funcionário, que temos que correr atrás. Né? Não adianta nada a empresa proporcionar para mim, mas aí eu não vou estudar. Quando a gente viu a questão do CBO, a gente vê que lá no CBO fala lá a formação, né? O que a pessoa tem que ter ali de conhecimento. E ali, muitas vezes, pode dizer que a pessoa precisa de ensino superior. E se a pessoa não tem ensino superior, ela não pode ser promovida, como a gente já falou lá quando a gente falou do CBO. Isso não vai dar problema nem penalidade para a empresa. Só que isso, quando você tem um desenho de estrutura de plano de carreiras, ou você tem uma estrutura dentro da empresa, isso pode sim dar problema. E na fiscalização trabalhista, se você tem um cargo que exige uma liderança, por exemplo, você colocou ele como líder, exige nível superior, essa pessoa ela não é contada para compor o número de quantos jovens aprendizes você tem que ter pela legislação dentro da empresa. E aí essa pessoa, o cargo exige, ela está nesse cargo, nesse CBO, mas ela não tem. Isso pode ser um problema de ação de multa trabalhista, tá? Porque as pessoas às vezes não entendem isso. Né? Fala, poxa, mas olha que sacanagem. Isso está bem claro na legislação, desde que ela existe. Né? Algum de vocês pensam na carreira de vocês? Vocês já pensaram nisso? Deram uma pausa e falavam assim, onde eu quero estar daqui 5 anos? Onde eu quero estar daqui 3 anos? Vocês já pensaram em alguma coisa disso? O que vocês me falam? Por vez. Professora, já que está todo mundo falando ao mesmo tempo... Isso! Eu sou uma faladeira. Olha, eu fiquei quase 30 anos sem estudar, mas eu sempre tive vontade, né? Uhum. E eu sou de aborrecente, e eu queria que ele prestasse concurso, né? Tem essas ETECs da vida, e ele foi umas 2, 3 vezes e não conseguia. Tá. Porque molecada que não quer estudar. Aí um dia ele falou assim, mãe, mas a senhora veio falando que quer voltar a estudar, por que a senhora não presta? Não presta um concurso? Faz! E aquilo aguçou. Então, eu fiz administração, fiz recursos humanos pela ETEC, e aí, um belo dia, eu passo na porta da Flamengo todo dia, meu caminho. E eu fiz Excel ali numa escola próxima, e a minha coordenadora falou, olha, e a gente conversando, ela falou assim, você trabalha com DP, não sei o quê, por que você não faz recursos humanos aí na Flamengo? Aí ficou aquela coisa, quer saber de uma coisa? E assim, eu percebi, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto, quando
eu gosto daquele tema, eu me aprofundo, eu leio, eu vejo muito YouTube, eu assisto. Então, assim, sempre tive essa curiosidade. E eu percebi, quando eu falei para o meu diretor, vou voltar a estudar, aí ele falou assim, você vai fazer ciências contábeis? Eu falei, olha, eu não gosto de contabilidade, eu acho que eu vou fazer recursos humanos. Ah, mas você é DP. Eu falei, mas recursos humanos está ligado, não sei o quê. Então, quando eu comecei a estudar, eu vi, e até brinquei com o professor Chiquinho, hoje eu tinha aula com ele, eu falei, olha, é uma disciplina assim, muito bacana, eu vou faltar na sua aula e vou assistir, por quê? Me chamou a atenção a sua carreira, a sua disciplina. Uhum. Vi que ela está focada mais para RH, e assim, eu costumo dizer que o DP é a curva do rio, é a Exato. parte mais escabrosa, né? O recursos humanos ele é uma coisa mais assim, cuidar dos recursos humanos, e o DP é pegar os BOs aí da vida. Isso mesmo. Eu gosto disso daí. E eu até estava comentando com o professor Daiberson hoje, eu não sei se eu faço a pós voltada para a gestão de carreiras ou algo voltado para o trabalhista, mas apesar de não ser mais tão jovem como os outros alunos, eu quero lá na frente, eu falo, não interessa, enquanto eu tiver saúde, tiver condições, eu quero estar estudando, porque é uma coisa que você adquire e ninguém tira de você. E eu penso assim, quanto mais você aprende, mais você tem necessidade de aprender. Com certeza, com certeza. Com certeza. É interessante isso que você está falando, Maria, porque assim, você sabe que eu sempre fui de departamento pessoal, né? Assim, eu trabalhei bastante em departamento pessoal, aí depois eu fui para a área de consultoria, que foi onde eu saí de uma empresa grande, que era na época a Enel, que hoje é a Enel, né? Na época era a Eletropaulo. Eu saí dessa empresa e fui para uma empresa de consultoria de RH. Essa empresa de consultoria de RH, ela faz as implantações de software. Então, por exemplo, a pessoa compra um software de folha de pagamento, eu era a consultora que ia lá para ajudar a implantação. Ele está com problema no software, precisa de um consultor, eu ia lá no cliente. Né? Então, e depois, isso em departamento pessoal. Só que existiam os outros módulos, os outros produtos, que tinha a implantação de cargos e salários, tinha a parte de treinamento, de recrutamento e seleção, ou seja, é como se fosse um RH hoje todo integrado, né, que você faz desde a admissão da pessoa até o final, até uma demissão dela, e toda a trajetória dela laboral está dentro desse software totalmente cadastrado ali. Então, esse software, ele me abriu muito a cabeça. Na época da implantação, eu nunca tinha participado de um projeto de implantação, e eu participei dentro da Eletropaulo, onde eram 50 mil funcionários, a folha de pagamento. Imagina a responsabilidade de você ter sido escolhida para participar desse projeto. E né? Pois é. E de você tirar de um sistema que era da própria Eletropaulo e você levar todas essas informações e fazer o cálculo, enfim, e fazer o pagamento sair dentro de um novo software. Então, para mim, foi uma experiência muito grande, foi algo que eu aprendi bastante, né? E aí o legal foi que ali me despertou algumas outras coisas que talvez igual a você, né? De coisas de RH, porque eu via outros produtos, outras coisas. Mas eu nunca tive a oportunidade de olhar essa parte de carreira de RH, porque eu estava sempre focada em departamento pessoal. Vindo para a Faculdade Flamingo, dando aula e fazendo todo o processo, né, de RH, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer e de também dar aula em outras disciplinas focada em RH e sair um pouco do departamento pessoal. Porque nas empresas menores que eu trabalhei, era aquilo que a gente só mudava de chapéu, né? Porque a gente brinca. A hora a gente faz recrutamento e seleção, a hora a gente faz admissão, e depois a hora a gente é o ruim que vai mandar embora a pessoa, né? Eu entregava uniforme, eu que cuidava da portaria, né, dos caminhões da empresa, então, ou seja, eu fazia uma série de coisas, né, e não só o departamento pessoal em empresas menores. E quando aconteceu aí de abrir esses leques, essas coisas, na Faculdade Flamingo eu voltei a fazer o MBA e fui fazer psicologia organizacional, porque eu falei, eu acho que já começa a mexer um pouco de RH. Então, eu sempre lidei com pessoas, eu sempre fiz ali processo e tal, mas eu falei, acho que eu vou partir para psicologia organizacional. E fui fazer o MBA de psicologia. E olha como é que são as coisas. A gente teve a pandemia, eu tinha acabado de começar a primeira semana de aula presencial, eu ainda fui estudar aos sábados, porque eu queria aula presencial, e entrou a pandemia.
Então, eu fiz esse MBA totalmente online, né? Não conseguimos fazer presencial. E tudo que eu aprendi ali, né, na psicologia organizacional, a gente acabou fazendo, e eu fui participar do comitê dentro da empresa da parte da pandemia. Então, embora cuidava da parte do departamento pessoal, toda aquela parte que teve que as legislações podiam fazer uma série de coisas ali, né, dar férias para o funcionário imediato, o benefício... Suspender contrato, reduzir... Isso, tudo aquele monte de coisa, né? Então, além de eu estar ali me atualizando legalmente, né, pela legislação ali de todas essas mudanças, então eu ia para a empresa nessas reuniões, né, online, com esse foco, né, de departamento pessoal, o que a legislação permitia ou não, junto com o nosso jurídico, como advogada da empresa, e ao mesmo tempo eu comecei a participar e ter essa visão de psicologia organizacional. Então, eu dava algumas informações sobre a psicologia, então, sobre tudo aquilo que a gente estava aprendendo e tal. Por fim, né, a pandemia, ela durou aí quase 2 anos e pouco, né, uma das meninas pediu a conta, que era a parte de remuneração, benefício, que cuidava de toda a parte de RH desse lado, e eu fui convidada para assumir toda essa área, né, então hoje eu estou bem mais próximo de RH, faço muito mais coisas ali, focado mais em RH estratégico, né, embora ainda cuido de número e tal, e como as coisas acontecem, né, talvez se eu não tivesse naquele momento, com a psicologia organizacional, com uma visão diferente, com algumas coisas, né, talvez eu não estaria no cargo onde eu estou hoje, né, então como as coisas caminham, e aí você fala, poxa, você teve a oportunidade bem na pandemia? Pois é, a pandemia que me trouxe essa oportunidade, inclusive, né, e tudo online, olha que interessante. Então, Maria, como você disse, né, às vezes essa questão de carreira, a gente tem que estar aberto, né, a gente tem que, como você falou, despertou isso em mim. Eu tenho minha idade. Esquece essa questão de idade. Eu estou participando de diversos fóruns de maturidade, que é o trabalho na idade mais avançada, que isso está, né, assim como os negros nas empresas, os deficientes nas empresas, né, os negros não, os pretos, né, na empresa, os deficientes, que eles estão tomando mais olhares para as empresas. Então, tudo isso faz parte de um RH, né? E eu estou fazendo parte disso da empresa. Legal. E antes eu só olhava departamento pessoal, né? Então, eu sou do grupo de equidade, que é a parte de idade, né? Que é a idade dentro da empresa. O que pessoas na minha idade podem contribuir para os mais novos? E o que os mais novos podem contribuir para nós de mais idade? Exato. Então, isso existe, assim, paradigmas que têm que ser quebrados imediatamente. Os mais novos falar aquela velha lá que está fazendo isso. E nós, mais velhos, falar aquele moleque lá está fazendo isso. Esquece isso. Né? Porque a velha, né, digamos eu, tenho toda uma experiência que aquele moleque não tem. Quer aprender, né? Deveria, exato, pelo menos. E o que aquele moleque conhece de tecnologia não é o tanto que eu conheço. Então, vamos juntar força? Exatamente, era o que eu ia falar, justamente. Exato. Então, isso está crescendo muito, tá? Tem vários fóruns, várias palestras, eventos, tudo para se falar sobre. Então, Maria, você está no momento que você está falando de carreira, que despertou e tal, não crie barreiras por idade. Não crie barreiras porque, vou mudar agora. Tudo é possível, tá? Basta a gente querer. Então, não precisa disso, não, né? Eu acho que, assim, é entender, é estudar, e todos nós somos capazes, né? A gente consegue, desde o mais novo, desde quem tem uma faixa etária, né, mediana, ou os mais velhos, todos nós conseguimos. E cada um tem seu tempo. E, assim, o aprender, o querer, não tem idade. Não, né? mesmo. Está ali à disposição. E hoje, assim, é tudo fácil, está tudo ali. Basta você ter essa força de vontade. Eu sempre falo para o meu filho, às vezes ele brinca, poxa, mãe, eu acho engraçado a senhora, assim, ter tanta coisa para fazer tudo ao mesmo tempo. Não é fácil. Eu desenvolvi ansiedade, eu perdi a minha mãe há pouco tempo, tem horas que eu fico
Você sabe como que é a nossa área nessa época, né? Sim. Então, mas assim, cada vez que eu aprendo, parece que aguça mais. Aqui até comentei hoje com o Deberson, não sei se eu faço a psicologia organizacional, que é uma área que eu gosto muito, ou como eu sou muito mais DP, se eu faço alguma coisa voltado para o previdenciário, que a gente usa muito, né? Estou aí nesse passo, mas que eu vou continuar assim, se Deus quiser. Mas bora a aula que eu não vou atrapalhar mais você. Mesmo, mas está perfeito. Então, eu acho assim, hoje as pessoas, quando a gente fala em carreira, algumas pessoas não pensaram nisso ainda, né? Então, por exemplo, a Maria já colocou ali, expôs o que ela está pensando. Se alguém quiser abrir o microfone, quiser comentar com a gente, aí a gente ouve. Mas, assim, muitas pessoas, a gente, assim, carreira, puxa, mas o que seria isso? Né? Para onde eu vou? Não sei. Eu estou trabalhando hoje nessa área, para mim eu estou feliz, eu entrei nessa empresa, estou ganhando meu dinheiro. Tá, mas e aí? O que você precisa fazer? Né? Então, eu faço um trabalho de mentoria para pessoa, para crianças, né? Eu diria crianças e adolescentes, de vulnerabilidade. E esse trabalho de voluntário é você mostrar para essas pessoas o quanto tem de mercado de trabalho. Abrir a cabeça dessas crianças para que elas possam, né, desenvolver, despertar alguma coisa. Muitas vezes os pais não tiveram estudo, muitas vezes as pessoas, né? E como é que essa criança vai chegar em estudar se ela não teve isso ali dentro da casa dela, né? Então, a gente até assina um termo, porque a gente não pode doar absolutamente nada para essa pessoa, a não ser conversa, amor e carinho, né? E às vezes dá vontade de a gente, né, dar um computador para a pessoa, enfim, a gente fica aí bem exposto a isso, mas a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Mas é interessante que você abre a cabeça daquela criança mostrando. Então, acho que assim, vocês já são vencedores por estar na faculdade, né? Alguns mais novos, outros mais idade, e de estar buscando coisas diferentes, né? E deixo aqui o recado para vocês pensarem em carreira, né? A carreira, como eu falei, não é a empresa, porque eu vou entrar numa empresa, eu vou entrar como aprendiz e vou sair de lá diretora e dona da empresa. Não é assim, né? Tem que ver quais são, o que eu quero. Eu tenho funcionário, tive, né? Hoje ele não trabalha mais comigo, mas eu tive funcionário que eu precisava ter um sucessor, ou seja, tinha que treiná-lo para ele assumir meu cargo, até para eu também poder crescer, e ele falava para mim, não adianta você desprender seu tempo, eu não quero. Para mim, o máximo que eu chego é aqui, eu não quero mais, eu não quero ser líder, não faz parte de mim. E era o desejo dele. Eu, como líder, respeitava, né? Só dizia a ele, poxa, isso é triste, porque eu não vou conseguir, né, fazer você crescer aqui, te dar mais aumento salarial, se eu não posso, se você não fizer mais, né? É claro que você faz suas entregas, faz bem feito, se eu te der mais coisa, você vai fazer, mas a gente precisa galgar mais. E ele não queria. Então, eu entendo, eu compreendo, né? Mas, na maioria das vezes, né, as gerações, tem muitas gerações hoje que já querem entrar na empresa e já querem ser diretor, né? Mas espera aí, quantos tempos de empresa você tem? Eu acabei de entrar, então vamos com calma, né? Então, acho que assim, a gente tem que ter traçado uma carreira para gente, o que eu realmente quero, né? Eu quero entrar numa empresa, eu quero ser estabilizada, eu quero, de repente, estar ali como uma assistente, depois uma analista, depois uma líder, né? Ou não, prefiro não ter líder, né? Então, além da empresa proporcionar um plano de carreira, e isso automaticamente, na empresa que tem estrutura de cargos e salários, automaticamente tem plano de carreira. Porque aí você tem ali o Excel, como eu falei, né? E aí você tem ali o que a pessoa está fazendo. Então, poxa, o que um analista júnior faz? Você vai olhar lá no descrição de cargos. Aí você vê que essa pessoa, ela já aprendeu outras coisas, ela já está aprendendo outras coisas, está fazendo outras coisas, ela não pode mais ficar como júnior. Deixa eu ver a descrição de cargo de uma analista sênior. Ela já aprendeu. Se eu jogar ela nesse lugar aqui, modo de dizer, né? Se eu colocá-la nessa função, ela vai se dar bem, porque ela já sabe. Então, ela está preparada para ser uma analista sênior, né? Então, é isso, quando a gente tem um plano de carreira, quando a gente tem uma descrição de cargo dentro da empresa, é exatamente assim que funciona, né? Por isso que a gente fala dessa questão de planejamento de carreira, tá? Quando a gente fala em vantagens, né, de planejar a carreira,
existe a questão de por que a vantagem, né? Porque a gente tem um foco, a gente tem um direcionamento. Então, é importante as empresas terem essas responsabilidades, né? Também te apoiar a fazer isso. Quando a gente fala estrutura de carreira, deixa eu projetar aqui que eu voltei para o slide, espera lá. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Acho que é essa. Isso, estrutura de carreira. Quando eu falo aqui de estrutura de carreira, o plano de carreira ele tem 2 linhas estruturais. Ele tem o foco no cargo e o foco no indivíduo. Então, quando eu, né, empresa, fiz a descrição de cargos, eu fiz a implantação, eu coloquei lá todos os critérios que eu vou utilizar, criei a política salarial, né? E aí agora eu tenho aqui 2 linhas estruturais a seguir para questões de carreira dentro da empresa. Eu posso focar no cargo ou eu posso focar no indivíduo. Quando eu falo em focar no cargo, é onde o indivíduo vai subindo dentro do seu cargo. Então, por exemplo, ele entrou como jovem aprendiz na área de RH. Aí ele virou um estagiário na área de RH. Aí ele virou um auxiliar de RH, depois um assistente, depois um analista e assim por diante. Então, ele focou no cargo dele, né? Porém, existe a questão de estrutura de carreira, que é o foco no indivíduo. O funcionário, aquele profissional, ele vai galgando o degrau dele, dentro da carreira dele, mas não que ele vai ser, de repente, seguir sempre a carreira de RH, sempre a cadeira de departamento pessoal, a carreira. Ele pode, de repente, entrar como assistente de uma empresa, ali ele visualizar ou está estudando, né, a área financeira, mas ele está no RH, e aí ele quer ser um analista de finanças, ele vai trabalhar em outro cargo. Dentro da própria empresa, ele pode ter essas oportunidades. A empresa que faz um processo seletivo interno, ela ganha e muito. Às vezes as pessoas falam assim, professora, como é que eu vou fazer um processo seletivo interno? A pessoa nunca trabalhou na área de RH, né? Então, por exemplo, a Maria, ela está lá na empresa dela, e aí surge uma vaga para ela trabalhar em RH. Sair um pouco de departamento pessoal e fazer RH. Poder implantar cargos salários, poder fazer aquela questão de cuidar de pessoas, avaliação de desempenho, né? E ela surgiu essa vaga. Só que a Maria, ela fez faculdade de RH, ela fez o MBA de psicologia organizacional, ela fez N coisas e disciplinas que agregam para o RH. E ela vai se candidatar para aquela vaga internamente. Aí você fala assim, mas a empresa não vai dar oportunidade, mas deveria. Porque eu tenho pessoas onde eu trabalho, e em empresas onde eu já trabalhei, que pessoas da fábrica, trabalham na fábrica, no operacional, estão ali fazendo sachêzinho de chá, colocando nas caixinhas. Essa pessoa, ela estava estudando um técnico, depois ela se formou em RH na faculdade e trabalhando na fábrica. Quando nós lançamos uma vaga para ela trabalhar no departamento pessoal, eu recebi o currículo dela como vaga interna. E eu olhei o currículo dela. O currículo dela não dizia nada de RH, apenas a fábrica, que ela conhecia fazer. E mesmo assim, eu chamei a psicóloga na época e falei para ela, eu quero conversar com essa pessoa, né? Ela falou, mas Andréia, o que ela conhece de folha de pagamento? Eu falei, não sei, eu quero descobrir. Para ela se candidatar, ela conhece alguma coisa. Talvez ela não tenha escrito ou não sabe escrever no currículo dela. E eu fui conversar com essa pessoa e eu perguntei para ela, fala para mim o que você aprendeu na sua faculdade em departamento pessoal. Conta para mim. E ela começou a contar. Então, ali eu entendi que, assim, ela não era uma pessoa que não conhecia nada. Ela conhecia sim, né? E eu falei, poxa, e você saberia conferir um holerite? Você saberia? E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Coisas que não estavam escritas no currículo dela. Então, o processo interno, ele tem que ser valorizado, né? Isso faz com que os funcionários eles ficam e se sintam bem melhores na empresa, porque eles se sentem reconhecidos.
Assim como ela teve oportunidade, o outro que está vendo aquilo fala, poxa, eu também posso ter essa oportunidade. Você incentiva os outros a estudarem, você já traz uma pessoa que já conhece a empresa, né? Então, são ganhos para todos os lados. Então, é interessante isso, e assim, ela estava dentro da fábrica, lá quietinha, né? E a gente deu oportunidade para ela. Eu quis arriscar, né? Hoje ela está até trabalhando em outra área, ela está realmente focada mais em RH, já saiu até do departamento pessoal, inclusive. Pode falar, Maria. Isso que você está falando é muito bacana. Aconteceu comigo, porque quando eu fiz o ensino médio, 1900 e bolinha atrás, eu fiz cursos de... Eu não lembro se foi pelo que instituição que foi, auxiliar administrativo, eu fiz datilografia ainda, bonitinho, e estava trabalhando em chão de fábrica, aqui no bairro do Limão. Só que eu coloquei lá que eu tinha feito os cursos. Aí, logo que eu entrei, uma pessoa que trabalhava no administrativo teve um problema, precisou se afastar, e aí o encarregado me chamou e veio conversar, e fez essa mesma tática que você fez. O que você aprendeu? Aí eu falei, eu não sabia, mas eu tinha aprendido lá teoria. E aí foi a primeira empresa que eu fui subir, entre aspas, para o escritório por conta desses cursos, e foi muito bacana. Foi esse recrutamento interno. É isso que, assim, tem empresas que, às vezes, eles não dão valor ao recrutamento interno, né? Porque as pessoas falam, mas quem que vai conhecer de departamento pessoal aqui? Eu falei, eu não sei, de repente tem alguém estudando. De repente tem alguém que está estudando, coloque, abre essa vaga sim para interno e vamos ver se aparece alguém, né? Então, é bem isso, né? E às vezes, nós, quem é realmente de RH mesmo, né? De cuidar de pessoas, é a gente conhecer o funcionário mesmo, né? O próprio gestor, saber o que ele está estudando, o que ele está fazendo, né? Tem gente que conversa e tem gente que não, né? Tem pessoas que preferem não falar. Ok, a gente respeita, né? Mas é interessante isso, né? As oportunidades, elas acontecem. E não depende só da empresa, quando a gente fala de carreira, depende da gente, né? Eu tenho que buscar informação, eu tenho que fazer, né? Então, quando a gente fala de carreira, é bem isso, tá? Quando a gente está falando de estrutura através de cargos, que é o que a gente viu foi de cargos e salários, a gente tem que colocar que tem empresas que eles trabalham apenas com uma liderança e vários colaboradores. Então, em uma linha de produção, por exemplo, todos podem ser auxiliares de serviços gerais. Tem o mesmo salário, não possui plano de carreira nenhuma, tornando o trabalho maçante, mecânico, desmotivador. Então, tem empresas que fazem isso, não proporcionam nenhum plano de carreira, né? Mas a motivação é essencial, porque aí as tarefas têm que sair com qualidade, né? E quando a pessoa está motivada, ela realmente faz as entregas muito melhores, né? Mais até do que o esperado. Nas organizações, existe um modelo de crescimento conhecido como carreira em Y. O que quer dizer isso? Que é inspirado nesse desenho mesmo da própria letra, da letra Y. Então, esse plano de carreira, ele sugere o seguinte, que a partir de um determinado cargo, o funcionário encontra uma bifurcação. Em algum momento da vida dele, ele tem que escolher o que ele quer. Ou ele quer ser especialista, ou ele quer ser líder. Isso é o que está acontecendo muito no mercado de trabalho nos dias de hoje. Todo mundo fala, eu quero ser líder, eu quero ser chefe, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor. Pois é. Só que existe uma mecânica aí, que é exatamente nessa questão Y, que é a bifurcação, que é essa palavrinha aqui, especialista, tá? Isso é o que mais está tendo, é o que mais está tendo nessa questão no mercado de trabalho. Então, por exemplo, empresas aí, setores, né, de engenharia, tecnologia, indústria farmacêutica, indústria de alimentos, existe alguns cargos que eles são muito técnicos. Então, por exemplo, a área de TI, de tecnologia, a gente precisa de pessoas especialistas mesmo em TI. Então, a gente precisa de um especialista de LGPD, a gente precisa de um especialista da linguagem do SAP, da Oracle, né, de algum sistema em si. Então, essas pessoas são especialistas demais naquilo que é aquele produto, é aquele software. Então, essas pessoas, eles são especialistas, ou seja, eles não têm subordinados embaixo deles, e eles também não têm um líder.
eles respondem direto para um diretor, direto para um presidente, direto. Então, não tem uma hierarquia dele. Ele é o especialista, só que ele não toma decisão. Só que daquele software, quem faz funcionar e quem faz as coisas acontecerem é esse especialista. E aí pode chegar no momento da carreira de vocês que pode acontecer isso. Isso aconteceu, eu tenho várias pessoas que conheço que aconteceu exatamente isso. E aí me procuraram, né? Tipo, você que conhece um pouco, o que eu faço da minha vida, né? Chegou no momento que a empresa quer me tornar um especialista. Mas, poxa, eu quero ser líder. E eles disseram que eu não vou ter subordinado. Se eu não vou ter subordinado, eu nunca vou ser líder. Eu falei exatamente isso. Mas o especialista, ele é tipo um braço direito das pessoas, né, superiores. Então, cabe você definir qual é o caminho que você quer trilhar. Você quer ser especialista daquilo e realmente tomar conta sobre, ou você quer conhecer mais, também ter o conhecimento técnico e ser líder de alguém e ter seus liderados. Né? Pode chegar no momento de transição que vocês vão ter que estar fazendo isso, tá? É o que a gente chama aí de carreira Y, tá? Para vocês conhecerem. Quando a gente chega, né, nessa estrutura de carreira, que eu já falei sobre isso, a gente tem, nessa questão de carreira em Y, uma área de pesquisa, desenvolvimento e que o conhecimento é estratégico. Então, é exatamente o que eu comentei com vocês. Essa parte, né, de carreira Y é exatamente isso. A pessoa tem muito conhecimento técnico, ela conhece muito sobre isso. Diferente do administrativo, de uma área de marketing, de uma área de finanças, a gente não vê tanto um especialista de marketing, um especialista administrativo. A gente já vê um analista 1, analista 2, analista 3, júnior, pleno, sênior, né? Difícil a gente ver aí uma questão de um analista mais na área corporativa. Quando a gente fala num plano de carreira em W, aí você vai falar assim, nossa, professora, mas quantas carreiras tem que eu nem sabia, né? Eu mal sei a minha, né? E aí você está me dizendo que tem uma Y e agora tem uma W? Pois é. Quando a gente fala em Y, né, a gente tem dois caminhos. E o plano W, né, que é o plano de carreira W, ele sugere mais um terceiro aí, é o misto dos outros dois. Então, ao invés de ele seguir como especialista ou gestor, ele vai ser um gestor de projeto. Ele vai ser o líder, como se fosse um líder daquele, vamos dizer assim, um consultor, né? Um auditor, um consultor. Então, ou seja, ele conhece tudo que ele está fazendo, né? Ele é especialista daquilo e ele também tem seus liderados, né? Então, o gestor de projetos, ele não é o líder de pessoas, ele é líder do projeto. Um consultor, ele não é consultor de alguém, ele é consultor daquele projeto, daquele cliente, daquele processo, entenderam? Deu para entender a diferença, isso? E aí, como é que a gente faz isso, né? A gente tem que estabelecer os processos e ferramentas que apoiam a jornada das pessoas dentro da empresa, apoiar o gestor para conduzir em conversas sobre carreira com seus liderados e trazer uma visibilidade e transparência para vagas internas. Então, pode acontecer de a gente disponibilizar uma carreira em Y para algum funcionário nosso, uma carreira W para algum deles, né? E aí o funcionário também tem que estar preparado. Quando a gente fala de carreiras de vocês, né? Dicas. Vamos olhar, né, o que eu teria para mim, né, dentro da empresa onde eu estou hoje. Será que tem cargos novos? Será que pode acontecer um cargo de liderança e eu posso, de repente, me candidatar? Será que eu estou preparado? Né? Será que onde eu trabalho, alguém está percebendo sobre isso? Eu vou ter oportunidade onde eu estou? Se tudo for não tem, na empresa onde você está hoje, faça as perguntas diferentes. A empresa não tem. O que eu tenho que fazer, então, para trilhar uma carreira para um cargo novo, para ser um líder? Eu não vou ter oportunidade da empresa onde eu estou. Mas e lá fora? Será que eu tenho? Será que se eu atualizar meu LinkedIn, será que eu começar a olhar o que os cargos de liderança da área que eu trabalho exigem, pode abrir portas para mim? Ou pode despertar alguns cursos que eu preciso fazer ainda, para depois eu assumir? Então, é isso que a gente tem que fazer. E sempre, isso é constante.
né? Então, sempre a gente vai ter que fazer dessa forma, tá? Se você é um líder e os seus funcionários também têm essas expectativas, assim como nós, sendo funcionários de empresa, a gente cria expectativas, nós, enquanto líder, a gente também tem que fazer exatamente isso que a gente acabou de dar, essa dica que eu dei para vocês, de a gente conversar com nossos liderados, né? O que de repente vocês gostariam de fazer? Eu trabalhei com uma pessoa numa empresa onde essa pessoa, as pessoas não queriam, como é que eu vou dizer? Não gostavam dessa pessoa, ela tinha um comportamento um tanto assim brusco, né? Então as pessoas tinham medo dela. E ela veio ser minha funcionária, né? Um desafio grande para mim. E aí a gente foi conversando, fui conversando com ela e mostrando, entendendo porque ela atendia daquela forma, né? Os funcionários, enfim. E ela foi ali também se esforçando e mudando um pouco o comportamento dela. Mas o que eu quero comentar dessa pessoa é que, assim, ela não gostaria de mudar de área em momento algum. E onde eu trabalhava, a gente tinha condições muito de você dar oportunidade daquela pessoa em outras áreas. Era em outra empresa que eu trabalhava, não é onde eu estou hoje. E a gente tinha condições, né, de repente, trocar uma ideia numa reunião e falar para a pessoa, poxa, essa pessoa está estudando isso, né? O que você acha de levar para a tua área? Ou o inverso, enfim. E essa menina, ela falou, eu não quero sair de onde eu estou, porque eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. E quando houve uma reestruturação na área, a pessoa veio e falou assim, André, já que vai ter uma reestruturação, você podia, de repente, ceder a fulana para mim. Por eu conhecer o que ela queria, eu já disse a ela, falei, não, ela não vai conseguir fazer isso e nós vamos perder o talento que a gente tem dentro da empresa. Ela não vai nem fazer bem para você e também vai deixar minha área vazia. Por quê? Porque eu já conhecia, já tinha perguntado para ela o que realmente ela queria, tá? Então, é importante que a gente saiba, porque numa situação dessa a gente tem como orientar também nossos funcionários. Eu vi aqui no chat, Maria, que você perguntou que você não entendeu muito bem o termo carreira Y. O carreira Y é assim, quando a gente olha numa trajetória profissional, o que nós almejamos, né? Você crescendo de nível. O que é o crescer de nível? Eu saí de assistente, analista, coordenadora, gerente, supervisão, diretor, presidente, certo? Isso é uma hierarquia normal que se existe dentro das empresas, que é a questão da hierarquia. Então, a gente sempre pensa dessa forma. O que acontece hoje e de alguns anos para cá que isso muito mudou? Muitas empresas estão tirando o papel de líder das caixinhas, dessa hierarquia, e transformando uma pessoa como especialista da área. Então, por exemplo, eu, Andréia, vamos dizer que hoje eu sou líder, mas vamos dizer que o meu cargo não vai ter mais liderança, porque todo mundo anda sozinho. Construir equipes de alta performance é você fazer com que, independente do cargo que a pessoa trabalha, ela tenha autonomia para fazer as coisas dela. E ela tem as suas devidas entregas. Isso é trabalhar com a equipe de alta performance. Eu não preciso ficar vigiando, ela sabe o tempo que ela trabalha, ela sabe que não pode fazer hora extra, se precisar fazer, ela sabe o porquê que vai fazer, e por aí vai. Então, isso é uma equipe de alta performance. Então, o que acontece? Eu não preciso ter um líder ali para ficar olhando. E aí, o que eu faço? Para que eu vou pagar um líder? Para ela ficar coordenando o trabalho dos outros? Não, sai fora. O líder não existe mais e eu vou colocar uma especialista da área. Essa especialista da área, ela vai ser a referência da área e todas as pessoas vão procurar por ela para esse suporte e para essas orientações gerais. Então, essa pessoa, ela não tem liderados, ela não tem aquela questão de você procurar as pessoas, quem vai marcar férias, quem não vai, se a pessoa está com mau comportamento ou não, não é papel dela fazer isso, né? E essa pessoa, ela é especialista, ela tem que sempre estar atualizada, sempre trazer coisas de melhoria para dentro da empresa, e esse é o especialista da área, daquela área que está ali batizada. Entendeu, Maria? Deu para saber a diferença? Sim, eu compreendi, mas eu não consegui compreender por que está assemelhando ao Y.
Ah, porque a letra Y por causa de uma bifurcação. Ou você vai para uma área especialista onde você estuda, ou você vai para o gestor. Então é assim, ó, é o Y, ou para cá ou para lá. Tá bem, agora entendi, obrigada. Entendeu? Entendi, obrigada. É por conta disso. E o W, aqui não tenho mais mão aqui para fazer o W, tá? Mas o W, o que seria? Posso ir para um lugar e posso ir para outro, tá? Ao mesmo tempo. Então, assim, eu não sou líder, não sou líder, não sou gestor, mas eu sou um consultor, vamos dizer assim. Entendeu? Legal? Então tá. E aí, quando a gente fala, né, nessa questão de carreira, é isso. Né? Quando a gente fala, né, uma seguinte situação. Você é um atleta amador, decidiu se inscrever para uma maratona. Você passa a sua corridinha semanal para treinos constantes e de longa distância, porque se você vai fazer uma maratona, você tem que aumentar o seu preparo físico, né? E aí, como que você vai fazer isso? Com qual periodicidade? Com qual intensidade? Então, é exatamente, né, dessa forma que a gente tem que desenhar a nossa carreira. Eu não vou mudar, como a Maria falou, eu queria ir para RH. Ela não vai mudar da noite para o dia, ela tem que buscar os cursos, ela tem que ter oportunidade, né? Então, primeiro ela tem que entender o que realmente ela quer, igual ela está falando. Eu não sei qual MBA eu vou fazer, que curso a mais eu vou fazer, então ela vai decidir ali. Depois disso, ela tem que olhar o quê? Com que prazo eu vou fazer isso, né? Será que onde eu estou eu consigo ter isso dentro da empresa ou vou ter que buscar lá fora, né? Então, acho que assim, plano de carreira, até para a gente, né, desenvolver para dentro de uma empresa, quando eu trabalho em cargos e salários, eu tenho que entender meus funcionários, eu tenho que entender para onde ele quer ir, eu tenho que entender qual é o caminho que ele quer trilhar, né? E para nós, né, a gente tem que entender qual é o que realmente a gente quer daqui 2 anos, 5 anos, onde eu quero estar, né? Eu costumo, às vezes eu faço entrevista, né, de candidatos. Eu estou com uma vaga para trabalhar lá em Minas, em Lavras. Inclusive, tem poucas pessoas aqui hoje, mas se vocês têm algum grupo de WhatsApp, eu tenho uma empresa, eu não, né? Tem um colega que trabalha numa empresa de software e ele está precisando de uma pessoa para trabalhar nessa empresa de software que conheça a RH, que conheça a parte de treinamento, desenvolvimento, que goste de comunicação, que possa viajar, né? Que esteja fazendo administração ou RH. Então, tem pouca gente aqui, né? Mas se vocês puderem colocar, né, essa de repente, vaga e alguém tiver interesse e quiser trocar uma ideia comigo, pede para passar um e-mail para mim, que eu passo mais detalhes, tá bom? Não sei se algum de vocês que estão aqui hoje se enquadrariam, né? Se tem ali, teria que ter um pouco de experiência de departamento pessoal, um pouco de RH, enfim, pelo menos conhecer um pouquinho, né, de alguma coisa. Tem uma vaga para estagiário e tem uma vaga efetiva. A efetiva está exigindo um pouco mais de experiência. A estagiário tem que estar estudando e está bem a fim de aprender um monte de coisa e ter possibilidades para viajar. Não viaja sempre, mas tem que viajar. Então, se vocês puderem divulgar para mim, eu agradeço, né? E, de repente, como a aula vai ficar gravada, se alguém também assistir, passa um e-mail para mim com o currículo, a gente vê se encaixa e, de repente, eu passo para o meu colega, tá? Então, quando a gente fala de carreira, né, o primeiro passo, né, para a gente é exatamente saber quais são os nossos objetivos, né, o que realmente eu quero, para onde realmente eu quero fazer. Então, acho que assim, né, a gente tem aí, né, alguns minutinhos, e deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com vocês. Acho que eu consigo, peraí. Sei que está pouca gente aí, mas vamos fazer. Vocês estão todos com papel e caneta na mão, fácil aí? Só coloca um joinha aí para mim, ou coloca um sim ou não, e vamos fazer isso daí. Nós vamos fazer um teste aqui com vocês, para a gente encerrar a nossa noite. É bem rapidinho. Maiara falou que sim. Maria, está com caneta e papel aí? Legal, Maria. Depois eu te dou meu número de celular aqui, a gente se fala, tá? Isso, eu ouvindo você falar e tentando montar o texto, não conseguia dar resposta. Mas tá bom, mas aí depois eu falo e eu escrevo e a gente passa no WhatsApp. Legal. A Maria também está com papel aí, Maria? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou projetar aqui. Vocês vão responder. Deixa eu projetar e aí a gente vai falando.
Vocês vão ser honestos com vocês mesmos, tá? E responder aquilo que vem na cabeça de vocês. Então, vocês vão responder a alternativa A, B ou C. Vocês vão colocar lá, número 1 no papel e responder A, B ou C. Número 2, A, B ou C, tá bom? O que significa o A? É sim. O B, não tanto quanto eu gostaria ou deveria. E o C é não, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Você costuma se manter atualizado com as novidades e avanços da sua profissão, da área que você está? Professora, eu não estou trabalhando. Ok, mas você está estudando, né? Você tem se atualizado com essas novidades, com os avanços? Responde se sim a letra A, se não tanto quanto eu gostaria a letra B, e não costumo fazer isso. Coloca a letra C, ok? 2. Para me atualizar, eu participo de cursos, palestras, seminários e alguns outros eventos? A é sim, B não tanto quanto eu gostaria e C é não. Terceira pergunta. Acompanho não só as novidades em minha profissão, mas também no mercado em que atuo e no mercado global. Ou seja, eu acompanho não só as novidades, né, na minha profissão, mas eu fico de olho em tudo. Eu faço isso, sim, não, ou não tanto quanto eu gostaria. A letra 4, número 4. Eu acompanho as novidades tecnológicas e sinto vontade com a internet, me sinto à vontade com a internet, com as redes sociais, recursos da era digital. Eu me sinto ali bacana, eu fico bem com isso tudo? Sim, fico, não fico, e não tanto quanto eu gostaria. Respondem. Quinta, eu faço trabalhos temporários ou freelance para não perder contato com o mercado durante a fase de desemprego. Se eu ficar desempregado, né? Se eu parar de trabalhar, se eu tiver alguma questão aí que eu não esteja impossibilitado, eu faço algum trabalho temporário? Sim, não tanto quanto eu gostaria, ou não faço. Questão 6. Eu posso conversar, ler e escrever com fluência em pelo menos um idioma estrangeiro. Eu posso fazer isso? Sim, não tanto quanto eu gostaria, ou não posso. Eu só conheço a língua portuguesa. 7ª, busco desenvolver cada vez mais minhas competências como liderança, de comunicação e outras necessárias ao bom desempenho da minha profissão. Eu busco sempre fazer isso? Sim, não tanto quanto eu gostaria, e não faço isso. A 8ª, para me manter viva em minha profissão, durante a fase de desemprego, eu recorro a alternativas como dar palestra, escrever artigos, blogs, manter um site, ir lá no LinkedIn, participar de alguns fóruns, escrever alguma coisa que alguém falou sobre tal assunto. Não, eu não faço isso, não tanto quanto eu gostaria, eu sim. Eu faço isso sim. Aí vamos para a 9ª questão. Eu estou preparado para enfrentar qualquer teste de conhecimento, competências e habilidades referente à minha profissão? Será que se vier hoje alguém falar, Andréia, eu vou encarar esse cargo aí que você está falando. Nunca fui consultor, nunca trabalhei em empresa assim, mas eu quero fazer. Estou preparado? Sim, não tanto quanto eu gostaria, e não estou preparado. E a última pergunta é: eu estou familiarizado com as atuais tendências relativas a modelos de liderança, indicadores de performance, produtividade, padrões de qualidade empregados na minha área? Eu estou sim familiarizada, não tanto quanto eu gostaria, ou não estou familiarizada. Deixa eu interromper o compartilhamento para vocês não verem o resultado. E eu vou voltar aqui. O que vocês vão fazer agora? Eu vou dar uns minutinhos, bem pouquinho aí. Conte quantas letras A vocês tiveram, quantas letras B e quantas letras C. Marca aí, faz essa contagem. Eu tive 4 letra A, 5 letra C. Faz essa contagem. E aí eu já vou falar para vocês o resultado. E agora? Falam só joinha se vocês já terminaram de contar para mim, para eu poder passar o resultado para vocês.
Maria já fez. A Maiara já terminou também, Maiara. Só coloca um joinha. Aí. A Maiara fez. Já fez. Beleza. Então, vamos ali ver os resultados, né? O resultado é... Deixa eu pegar aqui. Se você respondeu, né, mais número de respostas A, você tem menos risco, menos gap, menos problema na sua carreira. Você já está ciente do que você precisa. Você está fazendo bem. Se você respondeu B e C com mais, né, dessas questões, letra B e letra C, então você precisa ingressar um pouco mais para a sua área. E aí, olha lá a Maria. Por sua disciplina, esqueci a panela no fogo. Ai, meu Deus do céu, Jesus amado, que a Maria vai botar fogo na casa dela. O que será que ela fez que queimou? Jesus! A sorte que o meu filho chegou e sentiu o cheiro. Eu estou aqui no quarto. O que você queimou? Eu estava fazendo carne de panela. E deixei Ai, que dó! Ai, Jesus. Mas deu para aproveitar a carne de panela ou não? Eu não desci, eu só senti o cheiro. Oh, Jesus! Eu já fiz isso também, Maria. Eu fiz isso com arroz. Ai, caramba! Mas olha só, você chegou a ver os resultados aí? Se você teve mais respostas A, né? Realmente você não tem tanto divergência aí na sua carreira, né? Você está antenado, você está acompanhando. Se as suas respostas foram mais B, mais C, então comece a estar mais antenado, busca mais saber a respeito da sua área, busca no LinkedIn, tem vários grupos lá que participam de algumas coisas sobre determinada área, vai lá, fica sabendo sobre, comenta, pergunta, né? Então, assim, vai buscar e vai se antenar. Beleza? Foi bom isso para vocês? Não foi? Foi legal? Não foi? Né? E deixa eu passar meu número de celular aqui. Acabei de passar aí, tá, Maria? Aí depois você me dá um oi lá, e aí eu coloco para você o cargo, o que realmente é necessário e tal. E aí você puder também divulgar nos grupos, ou divulgar ali nos grupos da própria faculdade mesmo, que vocês têm, né, entre vocês e tal. Seria legal alguém da Flamingo, né, ter a oportunidade. A empresa onde eu trabalhei há anos de consultora, que é a LG Lugar de Gente, é um rapaz que está lá, que me passou essa vaga. Então, de repente, quem sabe, né? Eu acho que é bem bacana aí. Se a gente tiver oportunidade, né? Se alguém quiser, aí me avisa. Quem sabe está dentro, né, do que a gente precisa. Certo, meninas? A gente termina aqui, né? Foi um prazer estar com todos vocês, alguns só na aula, né, gravada, outros aqui comigo, a gente trocando, né, ideias, conversando. Fico muito grata por essa troca de conhecimento. Vocês sabem, desde o primeiro dia que eu me apresentei, que isso para mim é muito gratificante. Mais gratificante ainda se um dia eu encontrar vocês, né, e ver o quanto que vocês amadureceram, cresceram, e é o que eu desejo a todas vocês, né, e que a gente possa aí se encontrar, que a gente possa se ver, se abraçar, né, e torcer um pelo outro aí, com certeza. Então, contem comigo, né, passa e-mail para mim, se caso tiverem alguma dúvida. Desejo um excelente Natal, um excelente final de ano para todos vocês, e foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Fiquem com Deus. E bacana, obrigada aí pelas mensagens que vocês também colocaram, né? Maria, a empresa é em Goiânia, a matriz, mas ela também tem uma filial aqui em São Paulo, e o formato de trabalho, não sei se está home office, se está híbrido, não sei como vai ser, tá? Mas eu sei que o rapaz trabalha, que passou para mim, ele mora na praia, na Praia Grande, e ele fica na Praia Grande, de vez em quando, só que ele vem para São Paulo. Então, acho que é híbrido, tá? E obrigada aí pelas mensagens que vocês estão passando aí para mim. Que bom que vocês também gostaram, e deixo aí um aprendizado para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, se precisarem, estou numa empresa, eu queria implantar, eu queria fazer, é uma empresa pequena, quero ajuda,
troca ideia, pode passar para mim o que eu puder colaborar, o que eu puder dar de ajuda, estou à disposição, tá bom, gente? Eu não preciso dizer que eu não gostei, que eu perdi aula de matemática, né? Eu fiz o professor Tiquinho e falei, é uma disciplina que eu gostei muito. Então, só tenho a agradecer pelo carinho, pela paciência, por partilhar conhecimentos, e você se lembra que na última disciplina